técnica, juventude, paixão, fácil adaptação e uma excelente oportunidade de mercado. Esses são os motivos que fazem o futebol brasileiro olhar com maior carinho para os jovens jogadores do futebol sul-americano. Pensando nisso e pensando principalmente no seu time e melhor ainda no bolso do seu time, a TV Torcedor está trazendo aqui uma lista imperdível dos 10 mais baratos e mais promissores jovens do futebol da América do Sul. Bora nessa? Antes de tudo é bom dizer que a gente fez essa lista com alguns critérios. Um deles é que o jogador esteja na equipe profissional do seu clube. O outro é que ele tenha uma avaliação de mercado menor do que 5 milhões de reais. É que essa grana é alta para qualquer um, né? Mas dentro da lógica do mercado de hoje em dia, um preço abaixo de 5 milhões de reais é considerado barato até. É importante dizer também que essa avaliação a gente pegou com base do Transfer Market, o site famosíssimo justamente por essas avaliações e não só do futebol sul-americano, mas do brasileiro e do futebol europeu principalmente. No mais, a avaliação técnica foi feita pela gente mesmo, com base em vídeos, textos e outras avaliações que dão um pouco melhor essa noção de como é esse jogador no seu clube. Por último, a ordem dessa lista é por valor, do mais baixo para o mais alto, sem dizer quem é melhor que o outro. Mas agora sim, sem enrolação, bora nessa com os 10 mais baratos e mais promissores jovens do futebol sul-americano hoje em dia. Bom, galera, começando a nossa lista já com um típico jogador sul-americano, um clássico do mercado argentino, o meia. Estamos falando de Tomás Galván. Ele, como eu falei, é um meia armador, meia atacante, ele é argentino, ele tem 21 anos e joga no Defensa e Justicia da Argentina. Ele é emprestado pelo River Plate. Ele é o clássico meia argentino porque ele é um jogador muito técnico, um tanto malicioso, né, tanto nos posicionamentos como no trato com o jogo, e também miudinho. Ele tem 1,72 m, ele não é exatamente baixo, mas ele também não é forte. Mas também, como tem sido tradicional nos jogadores formados pela base do River Plate, a essa característica cultural se soma alguns bons tratos do futebol moderno, que é aquele bom gestual corporal para dominar a bola, para se direcionar para um passe, e também com uma certa intensidade, né, correndo o tempo inteiro no jogo inteiro e se movendo bastante, não ficando muito parado. Ainda assim, ele joga centralizado, né, como o típico enganche argentino. Por ser o primeiro da lista, ele é o mais barato e é um dos grandes achados aqui na nossa pesquisa. Se um time brasileiro se interessar por ele e quiser levar, é melhor agir logo antes que ele volte emprestado para o River Plate e se valorize. Até porque ele está custando atualmente menos de 1 milhão de reais, mais precisamente 800 mil reais. Ou seja, é barato para muito clube. Seguindo a nossa lista, temos John Aramburu. Ele é um lateral venezuelano de 19 anos que joga no Deportivo La Guaira, da Venezuela. Ele tem uma cara de garoto de condomínio, ele até parece aquele jogador lá, o Araruna, que foi formado na base do São Paulo, né, cabeludinho. Mas ele é bastante promissor, muito porque ele é um jogador diferente dos que saem na sua posição. Ele não é o cara mais rápido ou forte, né, potente para a posição, mas ele é muito habilidoso e muito tático, né, muito inteligente nos seus posicionamentos e nas suas tomadas de decisão. Tanto que lá no La Guaira e na seleção venezuelana sub-20, ele joga como lateral esquerdo, lateral direito, como volante, ele é destro, é bom lembrar. Ele lembra um pouco o Rafinha, só que mais jovem, né? Então, apesar de ser um jogador promissor, ele seria um bom investimento para times já um pouco melhor estabelecidos taticamente, porque um jogador que não tem tanto físico não consegue, às vezes, criar soluções para ele mesmo, se o time ainda não está tão encaixado ou não tem um papel muito claro para ele, né? Ainda assim, o preço dele é bastante acessível, ele está avaliado em 1,5 milhão de reais, mas a gente sabe que negociando com esses times sul-americanos, especialmente em mercados mais fracos como o da Venezuela, você consegue levar o jogador por valores até menores do que esse. Seguindo a nossa lista, temos outro clássico jogador sul-americano, dessa vez é o advento do centroavante uruguaio. Ele, no caso, é Franco Fagundes, ele tem 21 anos e joga no Nacional do Uruguai. Quando eu falo que ele é clássico, é porque ele é clássico mesmo. Ele é alto, ele é comprido, ele joga dentro da área e tem bons fundamentos de finalização, de cabeceio e de posicionamento também nos momentos ofensivos. Também, como todo bom uruguai, ele sabe se virar com a bola no pé, mas mais em contextos para a posição dele, né? Assim, pressionado, em espaços curtos e conseguindo até sair com certa velocidade dessas situações. Ele ainda não é titular do Nacional
nacional, mas ele já tem sido pedido pelos torcedores para jogar com maior frequência. Para um time que está precisando de um centroavante reserva, o titular tem espaço para poder se desenvolver, ele é uma boa aposta, ele está avaliado também em R$1,5 milhão de reais. Continuando nosso ranking com os 10 mais baratos e promissores jovens sul-americanos de hoje em dia, temos outro uruguaio. Trata-se de Matías Ocampo, ele tem 20 anos e joga no River Plate do Uruguai. Ele é um meio atacante moderno, ele é alto, né, com 1,80 m e com bons fundamentos de drible e finalização. Ele lá no River joga pela ponta direita, mas antes na base era um cara que jogava um pouco mais pela esquerda, então ele tem essa certa versatilidade. Ele é titular no River Plate do Uruguai e ele pode ser útil para os times brasileiros, especialmente nos que jogam em transição e também porque ele pode jogar nas 3 posições daquela linha de 3 do meio-campo ofensivo. E até se precisar quebra o galho de centroavante porque ele tem corpo para isso, apesar de não ser o ideal. O que ele tem também é um bom preço, ele é avaliado em R$2,5 milhões de reais. Seguindo a nossa lista agora com o nosso único representante colombiano, mas que curiosamente joga na Argentina. Trata-se de Edwin Mosquera, ele tem 20 anos e é ponta, tanto ponta direita quanto ponta esquerda. Ele atua no Aldosivi Civi da Argentina, como eu falei. O Mosquera, ele é aquele ponta que é um pesadelo das defesas. Isso porque ele é bom no 1 contra 1, tanto em velocidade, em progressão, né, com o campo, quanto parado, né? Ele consegue tirar da cartola algum drible para passar pelo zagueiro, ou pelo lateral, enfim. Nessas ele consegue dar muita profundidade para o time dele, seja jogando pela esquerda com o pé invertido, seja jogando pela direita com o pé certo, né, entre aspas. Ele também tem um posicionamento bastante inteligente e uma leitura bem rápida das jogadas. Essa combinação de fatores faz dele um jogador que é de fácil adaptação para qualquer time, né? Seja um time que joga mais para frente, um time que joga mais no contra-ataque, um time que precisa que ele parta rompa as linhas de defesa, enfim. E o bom é que a avaliação dele é de um pouco menos de R$3 milhões, por volta de R$2,8 milhões. Agora vamos dar um pulinho no Chile, mas para falar de um argentino. Ele é Pablo Solari, ele tem 21 anos e é um ponta direita que joga no Colo-Colo. Ele é um cara muito interessante porque ele tem habilidade e poder de finalização e joga mais pela direita, mas sem dar exatamente aquela profundidade. É um cara que toma boas decisões para cortar para o meio e para esperar a chegada do lateral ou do ala para dar apoio para ele. Tanto que ele joga com facilidade pela ponta esquerda e, na minha visão, também teria como se virar jogando mais centralizado, mais no meio de campo. Ele se destacou jogando na Libertadores, inclusive contra o Fortaleza, fazendo gol, dando assistência, e poderia ser bastante útil para qualquer time que joga com essa linha de 3 no meio, porque ele também tem versatilidade e facilidade para jogar em cada uma dessas posições. E o melhor é que ele está avaliado em R$3 milhões. Vamos agora para outro venezuelano da nossa lista, que é Yerson Chacón. Ele tem 19 anos e joga no Deportivo Táchira, também da Venezuela. Ele é tratado como a grande esperança do futebol venezuelano no mercado local, né? Joga partidas no profissional desde que ele tinha 14 anos. E nessas é uma peça importante para o Deportivo Táchira, que foi campeão venezuelano na temporada 2021-2022. Ele é encarado nas análises como um novo Soteldo, porque ele tem características muito parecidas, né? Ele é baixinho, tem 1,66 m e ele tem facilidade para jogar em qualquer uma das pontas, né? Seja na ponta direita, seja na ponta esquerda, mas rende melhor na ponta esquerda, com o pé direito dele sempre cortando para o meio para dar um passe, para dar um cruzamento ou até um chute, né? Mas ele é um pouquinho maior que o Soteldo, né? Que tem 1,59 m. Ele tem a altura do Dudu, para você ter uma noção mais ou menos do tamanho dele. Ele também é avaliado em R$3 milhões. Mas às vezes, né, se oferecer um precinho mais bacana na hora, também dá para levar. Depois de uma boa dose de atacantes e pontas, vamos para um bom zagueirão. Juan Carlos Portillo, ele tem 22 anos e joga no Unión Santa Fe da Argentina, que é também o país de nacionalidade dele. Ele é um zagueiro muito interessante, porque ele tem 1,82 m, então ele tem uma boa altura, uma boa estatura para a posição, mas ele é bastante ágil e forte. Analisando as jogadas dele, as especialidades são o 1 contra 1, ele vai bem nesse tipo de jogada, e se adiantando também aos atacantes, né? Com a bola no pé ele é também bastante interessante, especialmente em transição, né? Se ele rouba essa bola no contra 1 ou se ele adianta, ele consegue dar continuidade ele mesmo na jogada, carregando a bola e dando um bom passe. Essa boa capacidade de transição faz ele ter uma facilidade para se adaptar em várias equipes.
mas acho que ele se encaixaria melhor em times que jogam mais pra frente e pressionam o adversário. Todas essas boas características se somam e ele tem uma avaliação de 4 milhões de reais, que na minha opinião, pelas características que ele apresenta, é até barato. Seguindo na Argentina, mas agora adiantando um pouquinho no campo, temos Valentim Burgoa. Ele tem 21 anos, joga no Godoy Cruz, também da Argentina, e é um meia central. Ele é um meia atacante que é mais moderno do que exatamente clássico. Ele mistura um bom porte físico e uma técnica que a gente pode dizer que é mais objetiva, não é tão vistosa, mas é bastante eficiente. Com 1,75 m, ele tem a capacidade de sustentar a marcação que chega nele e também ele tem facilidade para sair de zonas de pressão. Ele é praticamente um facilitador de jogadas, né? Ele não é exatamente o cara que mais aparece em lances de melhores momentos, mas ele é muito útil para o desenvolver do ataque de uma equipe, além de ser bastante voluntarioso na marcação, né? Sendo uma peça importante na transição defensiva da sua equipe. Isso faz dele um jogador útil para diversas equipes brasileiras. Mas o preço dele também não é para todo mundo, ele também é avaliado em 4 milhões de reais. E bom, finalizando a nossa lista com um belo de um volantão argentino. Trata-se de Santiago Reze. Ele tem 20 anos e joga no Huracan da Argentina. Ele é um volante que se destaca bastante pelo porte físico, né? Porque ele é alto, tem 1,86 m e ele é bastante forte também. Ele se posiciona como um cara mais de marcação mesmo, inclusive a camisa 5 titular do Huracan. Mas aí que tá, ele se vira muito bem tecnicamente também, com bons fundamentos de passe, de cruzamento, de lançamento. E ele é surpreendentemente bom no 1 contra 1, né? Especialmente em situações de pressão. Vale lembrar que hoje em dia, no futebol moderno, o volante é um dos jogadores mais pressionados, né? Ele vem receber essa bola do zagueiro e já tem algum meia mordendo o calcanhar dele. Até por isso, nessa combinação dele de técnica e porte físico, ele é um jogador que ele é útil para basicamente qualquer time. E por isso mesmo que ele é o jogador mais caro dessa lista, avaliado em 4 milhões e meio de reais. Mas é isso, galera, essa foi a nossa lista dos 10 jogadores mais baratos e mais promissores do mercado sul-americano hoje em dia. Agora eu queria saber de vocês, qual que foi o jogador que mais te interessou dessa lista, ou mesmo se você achou que faltou alguém para você, que é um cara que é mais nerd aí do scout do futebol sul-americano, já viu um jogador aí no seu videogame, ou já viu jogando contra o seu time. Fala pra gente aqui embaixo nos comentários, assim como também elogios, críticas, outras sugestões, enfim, o espaço é aberto aqui para você. E se você já estiver por lá, quem sabe você não solta um joinha aqui no nosso vídeo, né? Mas fica também o convite para você se inscrever no nosso canal e ativar nossas notificações. Fica também o convite para você compartilhar esse vídeo aí no seu grupo do WhatsApp de amigos futeboleiros, ou para mandar para aquela sua amiga, para aquele seu amigo que tá louco para o seu time ter um reforço, enfim, ou mesmo pro presidente do seu clube, pro cartola que você conhece, para empresário, enfim, manda aí para todo mundo que o vídeo pode ser útil. Mas é isso, vamos ficando por aqui, lembrando que eu sou o Lucas Aires e esta é a TV Torcedores. Valeu!